Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CryptoStorm, o podcast vídeo, programa aqui da Empíricos sobre criptomoedas. Aqui ao meu lado sempre o Vinícius Bazan, chefe de research da Empíricos. Fala, Bazan! E aí pessoal, tudo bem? Eu queria deixar anotado algumas coisas aqui, até antes de apresentar mais uma... É impressionante, né? O Walter só tá aqui em episódio do Merge. Pô, velho. Não, Pelo menos eu troquei a blusa. É verdade. Pelo menos, mas é vermelho ainda. Putz. Não era vermelho, Não, era preta, né? Era Verdade. preta. E Mas de eu manga queria curta. deixar registrado algumas coisas, né? Primeiro, você que nos assiste, nos escuta, você pode compartilhar esse episódio com quantas pessoas você quiser. Não paga, tá? Te prometo que não paga compartilhar. Se você puder passar de 30 segundos de audiência, nos ajuda, porque conta o play no Analytics do Spotify. E você pode deixar seu joinha também, seja no vídeo, seja no Spotify. Mas mais importante que isso, né? Eu queria deixar registrado que esse podcast só fala sobre Ethereum, né? Então, ele deveria se chamar Ethereum Storm aqui. A gente virou um Proof of Storm nesse podcast. Mas é isso, estamos aqui. E para você que segue a gente, você pode acompanhar os podcasts e os vídeos toda semana, mas a gente também produz uma série de conteúdos diariamente nos nossos Instagrams, @EmpíricosCripto e @ViniciusBazan, tem um ponto ali no meio, você me acha lá. E é isso, vamos entrar nos assuntos de hoje? Os tópicos da semana. Então Porque vamos, o Walter, vambora. que já participou de 50% desses episódios, episódio número 126. Pô, tô esquentado já. Não, Vambora. Walter, a gente... Se você quiser ver a camiseta do Walter, aí acessa a gente pelo YouTube, se você tá assistindo pelo Spotify, né, ouvindo pelo Spotify, acessa os episódios antigos pra ver se o Walter realmente tá com a camisa preta de manga comprida. Uhum. Mas vamos pra pauta da semana, né, pessoal? A fofoca é boa, mas a gente vai falar de Ethereum, o Demerge já aconteceu, a gente vai falar de pânico no mercado, que o Bitcoin, nessa última segunda-feira, dia 19, né, a gente tá gravando aqui na terça-feira, antes da super quarta, né, com decisão de política monetária do Federal Reserve, decisão de política monetária aqui no Brasil, que não influencia tanto o mercado de criptomoedas, mas influencia o mercado local, enfim... Pautas que não faltam mais aqui. Então vamos começar logo pelo Demerge, o assunto mais quente e o motivo pelo qual o Walter tá aqui com a gente. É lógico, o nosso especialista em Ethereum. O cara que mais manja do evento cara, do Merge. E certamente não tem nenhum especialista aqui tão grande quanto o Walter em Demerge aqui, até porque ele tá em todos os episódios. Então a gente puxa a sardinha pra ele. Vambora. Mas aconteceu, né? O Demerge, a atualização mais esperada e mais importante do mercado de criptomoedas, também, além de ser um grande evento, expôs um racha entre os validadores da rede, né? Que, para quem não sabe, antigamente o Ethereum era uma rede Proof of Work, né? Uma prova de trabalho. E agora, com o Demerge, passou a ser Proof of Stake, ou prova de participação, né? Como o Walter falou uma outra vez, é colocar o seu na reta, né? Para validar um bloco ou minerar um bloco como preferir. A verdade é que a criptomoeda, né, o Ethereum Pool, ou ETHW, né, como ficou conhecido no mercado, teve uma desvalorização de 80% desde o momento que ela foi emitida, né, desde o momento que ela foi forcada da rede principal do Ethereum. Então eu vou jogar a pergunta para o Walter, né, a primeira pergunta do programa, que é por que agora os mineradores resolveram criar uma criptomoeda ou manter uma criptomoeda com o sistema Proof of Work, sendo que diversas outras plataformas também não queriam um Ethereum que utilizasse o Proof of Work como um método de validação. Você diz assim, por que os mineradores escolheram manter. construir um fork, né? Que a gente Isso, chama. fazer um fork. Porque ao longo dos anos, né, Ethereum aí desde 2015, você só poderia executar a ação de nó de propor blocos na rede se você investisse capital para minerar. Então, ao longo dos anos, foi se construindo, né, essa atividade de mineração em que você tem que bancar um capex muito grande, né, tanto de máquina, de equipamento de refrigeração, de locação e por aí vai. É um investimento inicial muito grande, né? Exato. Em que, a partir do momento em que a Ethereum flipa para Proof of Stake, ela muda para Proof of Stake, esse capital ele se torna inerte, né, ele se torna não produtivo. Então, uma maneira de você sugar aí um último gás aí que você tem dessa sua operação é criando um fork, né? Uma outra rede que continua validando blocos, legitimando transações através desse sistema de Proof of Work. Mas não exclusivamente os mineradores foram para o fork da Ethereum, né? Tiveram outros que migraram para Ethereum Classic, que já é um outro fork da Ethereum lá de acho que 2016, né, Bazando? Do DAO Fork. Se eu não me engano, sim. Por aí. De cabeça agora. E também para outras moedas como Ravencoin também, que utiliza Proof of Work. Mas esses aí foram a menor parcela, digamos assim. Um comentário rápido.
uma analogia, né? Porque eu recebo muita pergunta, às vezes, da galera, assim, de, mas o que que é ETHW? Por que que existe mais de uma moeda? O que que é fork e tudo mais, né? E em linhas gerais, e aí, com todo o disclaimer, assim, não estou fazendo juízo de valor para que eu não seja cancelado, né? Você poderia associar a criação do Ethereum Proof of Work, né, desse fork, ao movimento dos taxistas depois do surgimento do Uber. Então, os taxistas, eles tinham uma fonte de receita que dependia de uma certa estrutura até um momento. Chega uma outra forma de você fazer receita com o mesmo tipo de veículo, e você se vê com um ativo ou um passivo agora na mão, que é, por exemplo, o ponto do táxi lá que você tem que pagar. Né? E você precisa ainda extrair receita daquilo, você não quer simplesmente só abandonar e partir para o novo modelo, né? Porque também esse outro modelo tem outro tipo de competição e tal, talvez não valha a pena. Então, naquele momento, quando os taxistas eles brigaram contra o modelo da Uber, eles queriam manter o status quo de como aquele mecanismo era usado até então. E no caso do Ethereum também, né? Quando você muda o mecanismo de consenso da mineração para validação, quem já tinha investido um monte de dinheiro em máquina, ele não pode simplesmente usar para validação agora, porque mudou a dinâmica, não é a mesma coisa, né? O cara também não vai aceitar só, vou vendo mais barato ou deixo de usar, e também não dá para usar com Bitcoin porque é outro tipo de sistema, né? Então existe uma certa resistência desses agentes a mudarem o mecanismo, obviamente eles têm o dele na reta ali, de tanto que eles já investiram de dinheiro, então eles criam a sua própria rede, né? Então é como se os taxistas eles mantivessem uma própria rede de frota ali e tudo mais de veículos para bater de frente com o que seria o Uber, né? Então o Ethereum é o Uber, o Ethereum Proof of Work é a rede de táxi. Você falou que são redes diferentes, né? O Ethereum Proof of Work, ele não funciona, né? As máquinas não funcionam da mesma forma que no Bitcoin, né? Isso tem algum motivo para isso? Tem, e só para não esquecer, alguns taxistas acabaram sendo Ubers, né? Então essa migração pode acabar acontecendo depois. Sim, porque aí eu não vou entrar em muito detalhe, mas o tipo de hardware que é usado para você minerar Ethereum, o que era usado, ele é diferente do hardware usado para você minerar Bitcoin, né? O Bitcoin ele é muito mais dispendioso em termos de energia, e no Bitcoin você usa uma placa chamada ASIC, que é Application Specific não sei o quê, né? Integrated Circuits. Boa. Então, os circuitos integrados de aplicação específica, que é para minerar Bitcoin. Quando você vai para mineração de Ethereum, até eram máquinas mais simples que você usava, que eram as GPUs lá, as placas de vídeo, né, as unidades de processamento gráfico. E o mecanismo de mineração do Ethereum, ele é ASIC resistant, né? Ele impedia que você conseguisse usar a máquina do Bitcoin. E de forma análoga, se você pegar a máquina que minera Ethereum, você não consegue usar ela para minerar Bitcoin porque não vai ser eficiente. É aquela coisa que a gente sempre fala assim, não adianta você minerar Bitcoin em casa, porque se eu pegar esse notebook aqui e tentar minerar, eu vou gastar uma tonelada de energia, vai esquentar, vai derreter antes de eu conseguir ter algum retorno, né? Então é algo nesse sentido, senão são compatíveis os mecanismos. O Ethereum, ele era facilmente, entre aspas, né, minerável com um Bitcoin, com um notebook caseiro, né? E o Bitcoin não, você precisa de uma máquina muito específica. E aí muito evoluiu forte até, né? isso, Ficou difícil. Eu lembro, acho que eu falei isso não sei se foi no episódio passado ou foi em alguma outra conversa. Tem um assinante nosso que veio aqui uma vez no café da manhã, não lembro se você tava. Ele falou que ele montou uma operação de mineração de Ether, né? E ele falou, peguei tipo a edícula assim de casa, né? Um quartinho lá, botei um monte de máquina, ficou calor pra caramba. Minha mulher reclamando, tava calor. Então assim, aí você ia fazendo uma escala um pouco maior, não é um negócio tão simples quanto, compra lá um Dellzinho e bota pra minerar. Mas dava também, né? Então, vamos falar de preço, né? Como eu falei antes, esse Ethereum Pool, esse Ethereum Proof of Work, é difícil falar isso, né? Esse Ethereum aí que vai sumir depois de um Ethereum tempo. 2. Ethereum 2? Ethereum 3, né? Boa. Vai saber que número que é, né? Ethereum X, né? Ele teve uma desvalorização de 80%, né? Com ressalvas. Com ressalvas. Então, eu vou fazer a pergunta e eu quero que você fale as ressalvas, né? Vale a pena investir em um Ethereum Proof of Work? E quais são as ressalvas? Eu vou fazer a ressalva e deixo pro Walter falar se vale a pena. A ressalva só é que, como já se sabia que esse ativo ia ser lançado, é uma prática comum em plataformas de negociação, né, exchanges e plataformas de derivativos, de você lançar tipo um sintético desse ativo. Então assim, eu crio um recibo dizendo que esse negócio vai valer alguma coisa, e o cliente ali assume o risco de, se não valer nada, você vai descobrir que você está negociando ar, e se valer, você troca pelo ativo, né? E isso é uma forma até de ter uma descoberta de preço pelo mercado de quando deveria valer. E como isso foi lançado antes do merge, estava num outro momento de mercado, com outro hype, chegou a bater lá os $50 e tal. Então, caiu 90% em relação àquela cotação.
Se você olhar a cotação depois do lançamento, é outro, ainda assim caiu, né? Mas só essa ressalva que eu faço, porque não existia nenhum ativo ainda, né? Estava se especulando o que seria. E aí você poderia agora entrar numa dinâmica de, assim, tentar, baseado na atividade da rede, dar um valor um pouco mais justo para o ETHW em relação ao que seria o valor do Ether na rede do Ethereum, né? Mas aí você entra justamente nessa questão de se vale a pena ou não, né? Que aí acho que é uma questão até mais profunda. Exato. Se você fala no que tem já valor do token, né? Quando você compra Ethereum, você tá tendo a expectativa de que o Ether, um dia, ele vai se valorizar por dinâmicas de oferta e demanda, entendendo que ele tem uma utilidade dentro daquele ecossistema e que essa utilidade ela é alimentada por tudo aquilo que se constrói em cima da Ethereum, né? Então você tem um ecossistema de DeFi, você tem um ecossistema de NFTs, você tem uma economia de jogos que pode também se beneficiar desse próprio ecossistema de NFTs. Você tem uma série de aplicações de Web3, por aí vai, são vários casos de uso. Então, a Ethereum, o Ether em si, ele dá acesso a todos esses tipos de serviços em qualquer lugar do mundo. Qualquer usuário, você só precisa de, logicamente, de dinheiro, mas a qualquer momento de forma automática. Então, é esse o valor inerente do token Ether. Quando você faz um fork, que foi o caso do Proof of Work, tudo, beleza, foi feita uma cópia de tudo que já existia na Ethereum antes. Então, todos os contratos lá da Maker, o contrato da Uniswap, tá tudo lá. Só que o valor não está. Por exemplo, pega o caso das stablecoins, né? Stablecoins como o USDC. Elas são colateralizadas com moeda fiat real, né? Então, por exemplo, eu vou na Circle, falo, ó, toma aqui $1, emite $1 para mim na blockchain. Esse $1 na blockchain, ele só é redimível por aquela nota, aquele $1 de colateral que eu pus, né? Então, se você tem uma cópia do fork e lá você tem ativos que estão colateralizados em USDC, eles são irredimíveis, eles não valem nada, né? E é justamente esse valor que não agrega nada dentro daquela rede. Você não tem o mesmo ecossistema de desenvolvedores, você não tem um capital intelectual que está desenvolvendo lá, você não tem os mesmos protocolos, você não tem desenvolvimento. Então você está essencialmente comprando um token que ele vai te dar acesso a nada, né? Ele vai, ou muito pouco em relação ao fork original da Ethereum, que carrega consigo toda uma cultura, todo um ethos, todo um capital intelectual e que torna o investimento em Ether algo viável. Acho que foi você mesmo que falou, né, Walter, no episódio antigo, que é diferente do Ethereum Classic, né, que antes, quando ele foi forcado, ele não tinha todo esse desenvolvimento de projetos com DeFi, NFTs, stablecoins, toda essa dinâmica, e um fork agora teria que carregar essa dinâmica com ele, ou atualizar essa dinâmica, enfim, ajustar essa dinâmica para essa rede forcada agora, né? Então, sim, se eles quiserem criar valor, né? Porque senão termina virando um Ethereum Classic da vida também. Posso fazer mais uma analogia velho. bizonha? Hoje tá legal. Eu tô estimulando a minha criatividade aqui. Não, é que eu sempre, assim, acho que quando você é criança e você assiste os desenhos da Disney, um dia você quer conhecer um Mickey, né? E aí você fica falando, pô, um dia eu quero ir no parque da Disney. Aí você descobre que não existe só o parque da Disney em Orlando, que é o mais famoso. Você descobre que existem vários parques da Disney no mundo. Tem em Xangai, tem em Tóquio, tem em Paris. Eu nunca fui no de Paris, mas sempre me falaram que o de Paris é bem fraquinho, assim, comparado com o que seria o de Orlando. A Disney de Paris é o Ethereum Classic. Ele é um parque diferente, menor, com menos movimento, e que muitas pessoas nem conhecem, e nunca vai ser tão relevante quanto a Disney de Orlando. O problema é, o Ethereum POW, Proof of Work, ele é como se você pegasse toda a Disney que existe em Orlando, copiasse exatamente igual, sei lá, em Marte, e esperasse que as pessoas agora fossem usar exatamente os mesmos brinquedos. Tipo, é uma cópia igual. Se você conseguir reproduzir esse mesmo... Só que em outro lugar, né? Só que em outro lugar. Pô, e um pouquinho mais difícil de acessar também. Tem Nova York nos Estados Unidos e Nova York no Maranhão. Essa eu não sabia. Essa é boa. Porque Brainstorm também é cultura. Mas Mas é justamente isso, né? Eu fiz uma cópia de tudo que existia, e se eu não garantir que eu tenho o mesmo grau de uso, perde a magia. E aí o Mickey virou um ratinho. Virou um ratinho em Marte. Cuidado que o Elon Musk, ele vai fazer a gente pagar a língua aqui, hein? Então o Elon Musk tem que assumir o Ethereum Proof of Work pra transformá-lo no Ethereum raiz. Exatamente. Gostou da minha analogia? Eu gostei, cara. Eu confesso confesso que eu parei assim um minuto, eu falei, quando a gente era criança, eu falei, onde é que ele vai chegar? Eu vou pensar em mais aqui. Não, tá ótimo. Continua aí. Até o final do episódio a gente vai ter umas 4 ou 5 analogias pro nosso ouvinte, para quem tá nos assistindo aqui, ter um panorama completo com tudo que ele possa entender de Ethereum. E as melhores dicas de viagem, arrasta pra cima.
E a gente falou do Ethereum Pool, né? O Ethereum Proof of Work. E o Ethereum normal, né? O Ethereum que a gente conhece hoje como a segunda maior criptomoeda do mundo. Ela não teve aquele rally esperado, né? De curto prazo depois do demerge, Mas né? nós estávamos falando que isso não aconteceria. Ah, é verdade. Quem assistiu CryptoStorms anteriores com o Walter sabe que não é bem assim. Comentamos isso. Não, e Não quem é tão acompanha as simples nossas assim. séries aqui, né? A gente É. faz todo esse trabalho aí dos relatórios, né? Que vão para os nossos assinantes. A gente vem falando reiteradamente que era esperado, e isso já desde agosto ali, os mercados de derivativos apontando, que após o merge tinha uma realização forte, né? É que calhou, sorte ou azar, de também bater com dias que foram bem ruins para a bolsa lá fora, né? Uhum. Então impactaram muito o preço dos ativos, mas você vê que o Ether ele caiu mais e com mais volume do que o Bitcoin, por exemplo, né? Mas aquilo que a gente fala todos os dias nas nossas conversas, cara, o merge ele é extremamente positivo pro merge, Pro Ethereum. pro Ethereum, e todas as próximas atualizações que vão acontecer, mas no curto prazo, até porque o mercado ele tá muito ruim, seria potencialmente negativo, né? Então, ainda tá, no momento que a gente grava esse episódio, ele tá caindo aí, sabe, 20% em relação ao preço do dia do merge, pode cair mais, mas acho que é bom fazer essa diferenciação. Uma das perguntas que eu mais tenho recebido mas não era para subir? Então, calma. Volta aí algumas casas no que a gente tem falado, você vai entender o porquê e o que a gente espera, né? E quem é que tá vendendo, né? Um sentimento geral de aversão ao risco, beleza. Mas também tem o fato específico de você ter uma grande quantidade de mineradores que, beleza, migraram agora para outras redes, mas eles têm Ether, né, no saldo deles. E eles, a coisa mais intuitiva a se fazer é vendê-los a mercado para bancar capex, para bancar operações, para bancar custos, né? Então você tem aí por volta de... Isso aqui é uma conta grossa, tá? Que a gente faz, porque você mapear o tanto que cada minerador tem de saldo é muito difícil, Uhum. porque você não tem nomes exatos, né, nos endereços da Ethereum. Você sabe quem Só são tem os as carteiras mineradores, ali, mas né? eles distribuem essas quantias que eles ganharam durante toda a mineração de blocos em vários endereços, né? Então é muito difícil de você mapear tudo isso. A conta, assim, por cima, seria assim mais ou menos uns 20% do supply total circulante tá na mão dos mineradores, né? Isso aí é fazendo uma conta grossa. Total de blocos que foram minerados, um preço médio aí do Ether, a recompensa média por bloco minerado, né? Então você faz uma soma disso tudo, sei lá, imagina aí que ao longo do tempo eles gastaram 50% disso, e aí ainda tem uma pressão vindoura, né? Que é isso que justamente a gente tá vendo agora. Então é isso que explica o Ethereum tá despencando esses 20% agora, né? Sim. Grosso modo. Bom, vamos falar então de cenário macro, né? O Bazan falou que o Ethereum tá caindo 20%, o Bitcoin também tá com uma queda de aproximadamente 15%. O mercado global de criptomoedas perdeu $1 trilhão de market cap recentemente e não deve voltar tão cedo. Tudo por causa de uma coisa que vai acontecer amanhã pra gente e ontem pra você que tá ouvindo, né? A gente tá gravando o podcast aqui na terça-feira, um dia antes da super quarta, como a gente falou. Esse podcast é um exercício da teoria da relatividade. Né? Exatamente, cara. Nossa, essa foi uma ótima... Falei que ia trazer mais uma. Mais uma boa analogia. Você provavelmente tá aí na quinta-feira assistindo esse podcast ou vendo o vídeo no YouTube. Não deixe de compartilhar com seus amigos, apesar da gente estar falando no futuro do pretérito aqui, ó. Também estudei. Só pedrada aqui, eu também só estudei. Sobre a decisão de juros do Federal Reserve, né? Tá todo mundo especulando que o Fed vai aumentar os juros em 0,75%. Alguns estão entendendo que deve ser uma alta de 1 ponto percentual, né? 100 pontos base. Mas a verdade é que o aperto monetário vem. E o pânico se instaurou no mercado cripto desde segunda-feira, quando a super quarta foi anunciada, né? Então, Walter, vou jogar para você mais uma vez, que é agora, né? O investidor, ele tá panicado, ele tá com medo da alta de juros, tá com medo desse enxugamento de liquidez do mercado global. O que a gente tem que fazer agora? A gente falando do investidor em cripto, né? Eu sou um cara que investe em cripto também, né? Porque a gente tem que colocar a nossa pele no jogo também. Sim. Não só falar do negócio como se fosse uma coisa distante. O que a gente, como investidor, tem que fazer no momento em que a gente vê lá o seu ativo se desvalorizar em 20, 30, 40% numa semana? Você tem que se expor da forma correta, né? Uma das coisas que a gente sempre fala pro pessoal que tá acompanhando a gente mais de perto nas assinaturas é você ter um percentual saudável de caixa, né? Então, por exemplo, tem aí
num momento como esse, né, que é macroeconomicamente super desafiador, em que você não tem notícias boas para acontecer em cripto, porque a maior delas já aconteceu, e apesar dela ter sido bem sucedida, né, o merge não surtiu efeito no preço, e não deveria surtir, como a gente já vem comentando, você tem que, de fato, manter uma alocação saudável em caixa, não buscar estar sobrealocado em altcoins, né, o que eu quero dizer por altcoins? Tudo aquilo que não é Bitcoin ou Ethereum. E focar, se você continua fazendo o DCA, que a gente chama, que são aqueles aportes fincados ali em uma data cravada, independentemente do preço, que você faz regularmente, concentra isso em Bitcoin, concentra isso em Ethereum. É muito difícil você tradar um momento como esse, né? Ah, o Fed vai subir 75 bips, o Fed vai subir 100 bips, o mercado vai cair amanhã. Tradar isso aí em curto prazo é muito, muito difícil e é muito mais estratégico você ter uma visão de longo prazo em que o total alocado para investimentos em cripto seja um valor que não vai te fazer perder o sono à noite. Uhum. O cara tem que estar com aquela exposição apenas necessária, né? Exato. E o melhor agora, você acha que é estar com Bitcoin em carteiras, em exchanges ou tanto faz? A gente sempre fala que, assim, a máxima de cripto é você ter a custódia dos seus ativos, né? Então, você ter isso em carteiras digitais, por exemplo, preferivelmente carteiras de hardware, Uhum. em que a geração de chave privada, né, quando você vai assinar uma transação, ela é feita fora do ambiente online, né, fora da internet. Então, isso aí abre menos espaços para hackers e fragilidades do sistema em si. Agora, assim, questão de comodidade, né? Tem gente que prefere estar em exchange, mas assim, entenda que existem riscos, né? Algumas semanas atrás aí a Binance, por exemplo, cessou saques aqui no Brasil até restabelecer a comunicação com um provedor de on-ramp, né? Que faz essa comunicação entre Pix e valor dentro da corretora. Uhum. Esse problema, entre aspas, das exchanges, sempre é uma coisa que é levantada, né? Delas sempre estarem correndo esse risco regulatório de chegar no investidor final. Então é sempre bom manter uma parcela ali em wallets e cold wallets, né? Que são Eu essas. diria que a maior parte Ah, tá nesses meios de custódia, né? Sem uhum. exchange. O Ah, dinheiro que você deixa ali em exchange é mais para, assim, não vou falar tradar, mas assim, operações de curto prazo, ou então você quer, sei lá, mexer em algum protocolo de DeFi, joga um pouquinho para sua MetaMask, uhum. tudo bem. Mas o preferível mesmo é que o bulk, né, a grande parte, a grande fatia dos seus fundos de cripto estejam em wallets que sejam as hardware wallets, né, as cold wallets. Ah, maravilha. Bazan, você que já viveu alguns invernos criptos aí, você tem alguma dica para dar para pequenos e jovens investidores como eu e como os nossos ouvintes, talvez? Ou grandes investidores, né? Dependendo. Eu- Você- o que eu vou falar assim, eu sei que parece besteira num momento como esse, porque as pessoas, na verdade, elas estão preocupadas só em ganhar dinheiro, né? Eu acho que, beleza, ganhar dinheiro é importante, é porque a gente tá aqui, né? Ninguém tá aqui só por causa da tecnologia. Não vamos ser, né, bobo aqui de falar que só por causa da tecnologia. Mas, cara, esses momentos são os melhores possíveis pra você estudar e entender, saca? Porque é muito ruim quando você entra no mercado como esse, quando tudo tá subindo, e está fazendo negócio na loucura sem saber nem o que você tá fazendo, ou por que tá subindo, ou o que você tá comprando, né? Não dá nem tempo de pensar. E às vezes acontece, porque, assim, você não pode planejar em qual momento você vai descobrir uma oportunidade nova. Então, às vezes, você calhou de conhecer o Bitcoin, cripto, quando tava subindo. E aí, calhou de você comprar na máxima. Ok, faz parte, né? Se você segue essa estratégia que o Walter falou, de você fazer compras parciais, você vai comprando ao longo do tempo, então você nunca vai ter aquela situação em que você colocou todo o dinheiro da sua vida no topo de tudo e cravou a bandeira lá, né? Só que também quando você tem um momento como esse, em que assim, não adianta você olhar para a tela do computador ou você ficar procurando razões para subir, não vai subir porque você quer, né? O mercado ele tem o tempo dele, tem um monte de fatores externos, como a gente está falando aqui. Então, melhor do que ficar ali vidrado e ansioso porque o negócio não tá indo do jeito como você gostaria que acontecesse, toma esse momento para pensar, pô, eu posso deixar de lado um pouco esse negócio de ficar operando e eu posso usar meu tempo para algo que vai ser mais produtivo e que vai ser mais efetivo para mim no futuro, que é entender melhor sobre esse mercado, né? E aí vale muito lembrar que você ainda tá lá naquele grupinho do 1% das pessoas que conhecem, se envolveram ou que ainda estão em cripto, né? Porque assim, o número de pessoas que já mexeram com cripto é muito maior do que o número de pessoas que ainda está.
Então, se você tá dentro de um grupo tão seleto, quanto mais você souber, mais você vai estar lá na frente, né? Eu acho que assim, você não pode trabalhar com certezas e garantias na vida, então pode ser que esse negócio um dia não valha mais nada. Mas se valer, o grau de conhecimento que você vai ter vai ser tão maior do que das outras pessoas, que você vai estar muito na frente. Então, se eu pegasse, pega o mercado de tecnologia, por exemplo, né? A gente viu, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, nos últimos, sei lá, 5, 7 anos, os profissionais de tecnologia, né, de TI, serem muito valorizados, porque eles tinham conhecimento que era escasso, um conhecimento de alto valor. E as pessoas que lá atrás tomaram a decisão de estudar um pouquinho sobre linguagem de programação se deram muito bem e hoje estão aproveitando o fato de que eles conseguem emprego muito fácil, né, ou melhor do que outras pessoas, conseguem empregos bem remunerados e estão felizes. Então, se você souber um pouco que seja desse mercado, você vai ser recompensado na hora certa se essa tese ela for válida, né? Então, acho que a melhor coisa que você pode fazer é não jogar toalha, né? E conto aqui, já não cabe mais nos dedos das 2 mãos e 2 pés, histórias que eu já ouvi de pessoas que se arrependeram de ter saído do mercado porque acharam que, nossa, puta, já era, né? Tem uma... A gente não vai conseguir colocar aqui na tela, né? Mas uma recorte de um jornal, acho que o Paulo mandou no nosso grupo do Discord lá. Sim, muito bom. The Internet as a Fad. Dos anos 2000, assim, falando, nossa, agora as pessoas estão abandonando a internet. De fato, ela não era nada, né? E aí chega a ser cômico você olhar essa notícia hoje. Um outro exemplo aqui, que quando ele mandou isso aí, eu também fiquei lembrando de um Nobel de Economia, o nome dele é Paul Krugman. Ele escreveu um dos livros que tá na graduação de uma das melhores escolas de economia do Brasil e do mundo até. E ele simplesmente falou que o impacto da internet seria comparável ao impacto Não, seria menos relevante do que o impacto do fax. Então, o fax, talvez você esteja ouvindo aqui e não saiba nem o que é o fax, né? Então, assim, uma pessoa de alto calibre acadêmico também pode errar. E assim, aí não é também pra zoar o cara, né? Acontece, mas Exato. o lance é, quando você tá num mercado assimétrico, né, de altas assimetrias como é esse, você tá exposto ao que a gente chama de opcionalidades, que você pode colocar um pezinho lá, não precisa ser muito, e se o negócio dá certo, você se dá muito bem. Se der errado, vida segue, você pode fazer outras coisas, né? Você também não sai machucado daí. Então é isso, né? Cara, tá nesse mercado, você tá exposto a uma oportunidade que uma em cada 100 pessoas está, né, hoje no mundo. Então, Bazan, eu vou jogar pra você a próxima pergunta, que é pra gente ter aquele fundinho de açúcar num café amargo, né? Quando que Eu não gosto de açúcar no café. Você não gosta de açúcar no café? Mas tudo bem. No máximo uma baunilhazinha. O Walter prefere Assunto chá, controverso né? esse. Controverso, mas o Walter prefere chá, né? Pô, depende. Até as 3 da tarde, café. Até as 3 da tarde, café. Contextual. Eu acho que eu sou o único criminoso aqui. Você gosta de café com açúcar? Eu tomo café com açúcar, é um dos meus crimes, assim, mas é um dos mais leves, sabe? Cara, esse é os mais pesados. Então. Deixa pra lá, deixa pra lá. Mas aquele saborzinho no final do café, que é quando que o cenário vai melhorar? Ou o que tem que acontecer pro cenário melhorar pra gente ter aí um mercado que vai sair desse 0 a 0, vai sair dessa queda e a gente vai poder começar a ter uma perspectiva de olhar métricas, olhar notícias, olhar eventos assim que vão falar, putz, isso tá me dando um otimismo. Quando que isso vai acontecer? Deixa eu pegar minha bola de cristal aqui, só um minuto. Tem duas possibilidades na minha cabeça, e acho que o Walter vai concordar comigo. A primeira é uma mudança, uma melhora estrutural no mercado, que conforme o mercado, né, a economia no mundo ela fica mais estável, as coisas podem voltar a crescer. Definitivamente esse não é um momento para o mundo crescer, é um momento de ajuste. Então, não adianta, né? Tem uma trava ali, o mercado de cripto ele ainda é um mercado que depende do dinheiro das pessoas investindo. Então, se você está fazendo contas, se você vai comprar o leite A ou B porque está mais caro, a sua última prioridade é você fazer mais investimentos de risco. Então, a primeira coisa, a mais óbvia a economia global melhora, você pode ter uma melhora do mercado de cripto. A segunda é a famosa tese do decoupling, né? O descolamento entre o mercado de cripto e o mercado tradicional. Porque eles eram muito descorrelacionados, né? O Bitcoin ele andava numa direção que não tinha nada a ver com a direção das bolsas. E hoje eles são muito mais colados porque você teve uma entrada muito mais pesada do mercado institucional. Então, conforme você tem elementos que joguem a favor de cripto e sejam bem específicos dele, a ponto das pessoas tomarem mais risco por vontade própria, você vai ter
esse descolamento e as coisas andando com as próprias pernas, né? Aí eu acho que vale lembrar que esse momento, ele seria assim, o fundo do poço, no sentido, e aí existe um lado bom disso, né? Quando você pega as métricas on-chain lá que a gente sempre fala, se você pegar, por exemplo, as do Bitcoin, você vai ver que é uma fatia bem mais relevante que a metade dos investidores que estão nesse mercado são os investidores de mãos fortes, né? As pessoas que estão ultra convictos nesse mercado. Então só sobrou a galera casca grossa, ou seja, qualquer adição agora é muito vantajosa, né? Então você precisa ter uma volta gradual de pessoas mais novas nesse mercado, você pode fazer ele voltar a subir. Do mesmo jeito o Ethereum, né? Conforme você vai avançando mais e tira esse ruído do curto prazo de, nossa, os mineradores estão vendendo, e você vai vendo que aquele ativo ele tem muito valor, você pode retomar esse crescimento. Vai ser um mix dessas duas coisas, muito provavelmente, né? Vai ser um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro, né? Só a melhora do macro também não é suficiente, nossa, tipo, beleza, né? O que esse outro cara aqui fez por conta própria? Mas, a hora que você juntar as duas coisas, o mercado pode voltar a subir. Agora, você chutar uma data, ninguém sabe, né? Não. Nem o Jerome Powell sabe. Cara, pro lado macroeconômico, que eu acho que no momento é o que pesa mais, visto da Merge, por exemplo, você tem esse novo entendimento do Fed, que eu tô falando só do Fed porque serve como a baliza pro resto do mundo, né? Uhum. A baliza econômica. Então, eles estão anunciando que essa década, esses próximos anos vão ser anos de juros mais altos. Durante a primeira década do Bitcoin, isso não era a realidade. Era época de juros baixos. Em 2018, quando a gente teve um bear market, antes do DeFi Summer, foi também uma época em que os juros começaram a subir. Porém, aí até 2020, né, quando teve a crise do corona, os juros baixou de novo para injetar dinheiro na economia e não deixar, enfim, as coisas entrarem em modo de catástrofe. Uhum. Então, assim, até essa narrativa contracionista dos mercados de crédito em si continuar, é muito difícil você ver essa reação mais forte das criptos. Quer dizer que não vai ter valorização? Quer dizer que não vai ter desenvolvimento? Quer dizer que não vale a pena investir? Não quer dizer isso. Quer dizer que é muito difícil de você ter uma performance exponencial, como a gente viu durante todas aquelas décadas, na situação de liquidez dos mercados corrente. Não, maravilha. Então fica aí para você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, uma perspectiva um pouco mais agradável, não vou dizer adocicada, porque eu já sei que eu vou sair daqui e vou ser escorraçado. Mas fica aí uma perspectiva um pouco melhor. Muito que bem, vamos para o nosso bullish ou bearish, o nosso long ou short da semana. Eu já tenho o meu. O Bazan já tem o dele, Walter. Não, vambora. Vambora? Vambora. Você quer que o Bazan comece pra gente dar um Quero. tempo de pensar? Quero. Bazan, enrola a gente um pouco aí. Vamos lá. Meu bullish dessa semana é Ilium, HNT. É o assunto do dia aqui pra gente, que nessa terça-feira saiu a notícia de que a Ilium fechou uma parceria de 5 anos com a T-Mobile, que é, não sei se é a maior ou uma das maiores operadoras de telefonia móvel dos Estados Unidos, para usar a rede da T-Mobile para basicamente fechar os buracos que ainda existem na rede de 5G da Ilium. Então você começa a pular aquele ponto de assim, mas a Ilium vai ter que dar um salto muito grande para ter uma cobertura de antenas de 5G capaz de criar uma rede de uso de nível, nem global, né, de nível federal. Então, assim, é uma baita parceria, né, acho que joga muito a favor e reforça aquilo que eu sempre tenho falado, coloquei no meu story ali também agora há pouco, que é uma tese de anos mesmo, vai levar tempo, mas é assim que se faz, né, acho que é bem interessante. Tem relatório da Ilium? Tem relatório da Ilium. Ah, maravilha. Não de agora, Não né? de agora, Vamos mas comentar, tem... mas já fizemos vários sobre Ilium. Uhum. E o meu bearish, porque eu tô ficando sem opções já, eu vou em 90% das vezes qualquer ativo que esteja no trending do CoinMarketCap. Porque, vamos lá, só para explicar, se você entrar no CoinMarketCap, vai ter lá um trending, que são, por algum motivo, os ativos que estão chamando a atenção. E geralmente tem alguns lixo lá. Uhum. Nesse momento aparece pra mim, não sei se é lixo, porque eu não olhei, mas um negócio chamado Clout, que tá subindo 257% nas últimas 24 horas. Clout. Então, na dúvida, eu sou short bearish nesses ativos. E pra você que tá curioso aí, esse tal Clout, ele vale 0,003 centavos de dólar. Então, se ele der uma disparada aí, ele valia no máximo 0,002 ou 1 centavo de dólar
nas últimas 24 horas aí. Então tome cuidado antes de colocar o seu suado dinheirinho. Tradução de clout é meio que assim, um hype, né, de uma pessoa, né? Tipo, o Drake tem clout, o Drake tem influência, capital social, sei lá. Então já dá uma ideia aí do projeto, né? Já dá uma pequena ideia. Valtinho! Bom, vamos lá. Sem mais delongas, né? Eu vou dumpar com muita força Ethereum Pool. E eu vou long essa semana em Chainlink. Chainlink tem certos desafios em termos de centralização, tanto de token economics quanto de segurança do protocolo mesmo. Porém, eles têm alguns projetos muito interessantes que vão gerar muito mais receita para o protocolo, em torno beneficiar o token holder, né? O que Chainlink faz? Chainlink é um protocolo de oráculos. Então, uma blockchain, ela tem contratos inteligentes, né? Contratos inteligentes, eles fecham acordos, eles possibilitam serviços entre agentes difusos em várias geografias, de forma automatizada, em que você não precisa confiar na contraparte, né? Então, blockchains, elas são muito boas em executar dados que estão dentro da blockchain. Como é que você executa um contrato de compensação entre, sei lá, uma troca de moedas com o resultado de um jogo, né? Uhum. Então, por exemplo, a gente aposta no jogo, o resultado, a informação de que um jogo do Corinthians e do Flamengo terminou e o resultado foi tal, tem que chegar na blockchain. Como é que ela chega na blockchain? Através de um protocolo de oráculos, e a Chainlink é de longe o protocolo que mais tem integrações nesse meio, né? Então, tô bullish para Link nessa semana. Muito bom. E você, Renan? Cara, eu você- confesso que eu gosto. Eu vou aqui chutar falando com a inteligência de ignorante, né? Mas. Cara, pouco que eu li de Polygon, eu gostei bastante. De Polygon não, de Solana. O pouco que eu li, eu achei bem interessante, assim, cara. Não a ponto de, lógico, concorrer com o Ethereum. Agora eu fiquei até nervoso aqui. Eu não sei, mas Solana é bem eu vou legal. falar bobagem aqui. Não, tem mas alguma- é a sua perspectiva. Assim, como jornalista, né? Relembrando o pessoal aí que tá nos vendo, como jornalista, cara, é sempre interessante você ver projetos, não que podem concorrer com o Ethereum, né? Mas que tem aí uma perspectiva, uma capacidade, né? Eles têm. Eles têm muita vontade, então eles me despertam um certo interesse, né? Pra quem tá aí de olho em projetos de primeira camada, principalmente, né? Eu acho que é interessante Solana. E Slong, né? Short ou bearish, né? Deixa eu ver. Eu acho que eu vou de. Agora ferrou. Não tem nada de ruim, eu acho. Mas de cloud, pô. Vou de clout, é verdade. Vou de clout, porque é um negócio que dispara 260% agora, certamente amanhã, se não cair 150%, já não. Não, calma, cai Calma 150% lá, só calma se lá. tiver alavancado. hein? Só se tiver alavancada, é verdade. Você vai dever dinheiro na praça. Mas eu vou de clout, então, pra manter. Pra manter tudo no mais seguro aqui. Foi bem basante. Tá ótimo. Ainda mais pego de surpresa. Ainda mais pego de E a surpresa. gente vai promover uma mudança aqui, uma substituição nesse jogo que é o CryptoStorm, em solidariedade a você que escuta a gente pelo Spotify e não Putz. pode ver. Vão tirar os memes? A gente vai fazer a gente vai traduzi-los aqui. Vamos um teste. Eu tenho uma outra ideia que depois eu trago pra vocês. Em Fique próximos ligado episódios, nos mas próximos Ok, episódios. Vamos começar essa semana aí com a frase, pensamento, sacada da semana. Opa. Pode ser? Pode ser. Eu tenho uma, se vocês quiserem contribuir com... Sacada da semana? Ou que frase seria? da semana, pensamento Frase da da semana. Que seja próprio pro horário, né? Ele põe uma música bonita, assim, de fundo, Bazan com fundo meio... É, aquele Alguma coisa momento assim, pensativo pra você como sair heróica. aqui noiado do episódio, pensando em negócio. A minha que eu deixaria aqui, eu acho que o Renan já viu o meu spoiler, mas é o seguinte, se você não suporta ver um ativo se desvalorizando 80%, você não tá preparado, e talvez não mereça, pra surfar uma valorização de 1000%. Ok. Caraca. Isso aí, assina embaixo, cara. E aí, só explicando, né? Nossa, pô, porque o ativo vai cair 80% e ele vai necessariamente subir 1000%. Mas isso é uma coisa da própria volatilidade, né? Se você olhar o que seriam os desvios padrões de ativos como esse, né? Tá dentro estatisticamente desse padrão, né? Um ativo que pode subir 1000%, ele tem a capacidade natural de cair 80%. E a gente já viu casos de muito sucesso nesse mercado. Não é porque ele caiu que ele vai subir imediatamente ou que ele vai subir garantidamente. Não é pra você comprar tudo que cai 80%. Mas a gente já viu o próprio Bitcoin muitas vezes cair 80%, 90% e subir 1000, 2000, 5000%, né? Então,
é mais uma característica do que um defeito ou até mesmo qualidade desse mercado. Excelente. Walter quer tentar... Pô, a única frase Rosas que eu... são vermelhas. A única frase que eu pensei foi... Eu me esqueci de quem eu ouvi essa frase, só que eu achei muito engraçada no momento. Por nenhum motivo em particular, só porque rima. Arrisquei e me lasquei. Enfim. boa. É muito boa. Vou sair com essa decepção daqui. Então eu vou, já que a gente tem frases filosóficas, rimas também, eu vou citar um cara que eu gosto muito, que é o Tim Maia, Pô, né? Aí sim. Pra falar do Bitcoin, né? Então, quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Que isso? Que isso? Temos um poeta. É pra ficar a rodar mesmo, mão de diamante, cara. Pessoal, a gente vai encerrando mais um Crypto Storm por aqui. Bazan, quer deixar um último recado pra galera? Só uma outra que eu vou esquecer no próximo episódio, que é outra frase que me falaram em 2017. Essa aqui eu vou acreditar ao grande Safiri Félix, que é amigo nosso aí. Ele falou: a diferença entre o risco e o rico é o S de segurança. pô, Caraca. Putz, aí Pô, mano. acabou, adeus. tô triste que só vai ser agora no S próximo de episódio do... até semana que vem. Tô triste que a minha frase só vai ser agora no próximo episódio de Ethereum. Não, fica tranquilo. Até Semana lá, que pessoal. vem, né? Se tudo der certo, o The Merge não vai sair do noticiário até lá. Bom, pessoal, a gente vai encerrando mais um Crypto Storm por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Se você chegou até aqui, não esqueça de compartilhar com seus amigos, com a sua família. Quem precisa conhecer um pouco mais de criptomoedas, assista os episódios anteriores também. Lá tem muitas informações, tanto com o Valtinho, com a Nahima, com outros convidados que a gente teve aqui da equipe. Enfim, a gente vai encerrando mais um episódio. Já deixa seu like também e comenta aqui o que mais vocês querem, se vocês gostaram do pensamento da semana, se vocês querem mais bullish ou bearish, enfim, se vocês gostam do meme da semana, preferem que ele voltem. É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço e até semana que vem. Um forte abraço.